Olá! Antes de começar a nossa análise de hoje, um aviso rápido. Este material é narrado por inteligência artificial, então, assim, algumas pronúncias podem soar um pouquinho diferentes, tá? Isso. Mas fiquem tranquilos, o conteúdo é baseado em material teórico revisado. E se você acompanha nosso canal Resumidic, por favor, siga, comente, compartilhe com quem possa se interessar e ative as notificações para não perder nada. Ajuda muito a gente. Com certeza. Ajuda demais. Hoje, vamos fazer uma análise aprofundada de um material fascinante sobre infecções virais, aquelas que atingem a pele. Exato. Temos fontes que vão, assim, desde os conceitos básicos dos vírus até doenças bem conhecidas, né? Sarampo, rubéola, herpes. A ideia é extrair o essencial, sabe? Conectar os pontos para ter um entendimento claro. Ok, vamos lá. Vamos sim. A proposta é justamente entender a natureza desses vírus, como é que eles interagem com o nosso corpo, especialmente a pele, né? E como eles se manifestam clinicamente. Ah, sim. Vamos ver também como o diagnóstico e o tratamento evoluíram e, claro, a importância crucial da prevenção, principalmente a vacinação. Fundamental. Entender essas infecções é vital, porque, olha, algumas podem ser bem graves, né? Especialmente em pessoas que já têm o sistema imunológico mais comprometido. Certo. Para a gente começar, então, o básico do básico. O que é um vírus? O material descreve eles como parasitas intracelulares obrigatórios. Quer dizer, eles precisam das nossas células para se multiplicar. Exatamente. Não conseguem fazer isso sozinhos. E a estrutura é bem simples, né? Material genético, DNA ou RNA, dentro de uma capa de proteína, o tal do capsídeo. Alguns ainda têm um envelope lipídico por fora. Isso. E um ponto que achei interessante sobre os antivirais, geralmente não curam a infecção, né? Eles mais freiam a replicação do vírus. É isso aí. São virostáticos, na maioria. Por isso, o tratamento acaba focando muito em aliviar os sintomas, dar suporte para o corpo lidar com a infecção. Entendi. E essa estrutura básica que você mencionou permite classificar os vírus, sabe? Pelo tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, pela forma, pela morfologia deles, helicoidal e icosaédrica complexa, e pela presença ou ausência desse envelope. E isso tem diferença na prática? Tem sim. Por exemplo, os herpes vírus, do herpes, da catapora, eles têm DNA e têm envelope. Já o papilomavírus humano, o HPV, que causa verrugas, tem DNA, mas não tem envelope. Isso faz ele ser mais resistente no ambiente, por exemplo. Ah, interessante. E a replicação dele segue etapas bem definidas, né? Primeiro ele gruda na célula, a adsorção, depois entra, libera o material genético lá dentro, decapsidação, aí usa toda a maquinaria da nossa célula para fazer cópias, para biossíntese, monta os novos vírus e, por fim, a liberação. E essa liberação pode ser de jeitos diferentes, né? O material fala em lise ou brotamento? Exato. Na lise, a célula hospedeira se rompe, é destruída para liberar os vírus. No brotamento, o vírus sai mais discretamente, digamos. Ele rouba um pedacinho da membrana da célula para formar o próprio envelope. E isso que leva a tipos diferentes de infecção. As líticas e as persistentes. Perfeito. As líticas são essas que destroem as células rapidamente. As persistentes ou latentes são aquelas em que o vírus consegue ficar na célula por muito tempo, quietinho, sem destruí-la de imediato. É o caso clássico do herpes, do HPV. Eles ficam lá latentes. E alguns podem até causar câncer, né? O material cita o HPV e o poliomavírus, de célula de Merkel. Infelizmente, sim. Alguns tipos têm esse potencial oncogênico, de transformar as células. Falando especificamente da pele agora. Como é que esses vírus chegam até ela? O material cita a inoculação direta, tipo nas verrugas. Isso, um contato direto. Uma pequena lesão na pele pode ser a porta de entrada. Mas tem outras vias. Quais? Pode ser por disseminação sistêmica. O vírus entra por outro lugar, pela via respiratória, por exemplo, cai na corrente sanguínea e aí se espalha pelo corpo todo, chegando até a pele. A varicela, a catapora, é um exemplo clássico disso. Ah, faz sentido. E tem também a reativação. O vírus já está no corpo, escondido, latente, geralmente nos nervos, e aí, por algum motivo, ele acorda e viaja pelo nervo até a pele, causando lesões.
O herpes zoster, o cobreiro, é o exemplo perfeito disso. Entendi. E para descobrir qual vírus está causando o problema, imagino que hoje em dia a reação em cadeia da polimerase, a PCR, seja muito usada. Sem dúvida. A PCR detecta o material genético do vírus, é extremamente sensível, muito específica. Revolucionou o diagnóstico virológico. Mas tem que ter cuidado, né? Muito cuidado para não contaminar a amostra no laboratório, senão o resultado não é confiável. Mas ainda usamos outras ferramentas, claro. O cultivo viral, tentar fazer o vírus crescer em laboratório, ainda é o padrão ouro para algumas coisas, mas é demorado. Demora quanto tempo, mais ou menos? Ah, pode levar dias, semanas. A microscopia também ajuda para ver as alterações que o vírus causa nas células, os chamados efeitos citopáticos, e a detecção de antígenos, que são proteínas do vírus. Mas a PCR, para muitos vírus, é a mais rápida e precisa hoje. E no tratamento, só para reforçar, os antivirais geralmente controlam, não curam, né? A prevenção, especialmente com vacinas, acaba sendo a estratégia mais eficaz. Perfeitamente colocado. Temos mais de 40 antivirais aprovados, como a ciclovir para o herpes, os antirretrovirais para o HIV, mas eles são majoritariamente virostáticos, como falamos. Agora, a prevenção pela vacinação, essa sim mudou o jogo. Temos exemplos ótimos, né? Puxa, muitos. A varíola foi erradicada graças à vacina. Temos vacinas super eficazes contra HPV, contra varicela e zoster, sarampo, rubéola, cachumba. E as vacinas modernas são muito seguras. Muitas usam só pedacinhos do vírus, subunidades, que não causam a doença de jeito nenhum. Ótimo. Vamos então mergulhar nas doenças específicas que o material detalha, começando pelo sarampo. Vamos lá. Sarampo, causado por um paraemichuvírus de RNA. O material destaca altíssima contagiosidade e ainda é uma causa importante de morte infantil que poderia ser evitada pela vacina. Exatamente, a transmissão é respiratória por gotículas e um ponto-chave. A pessoa já é contagiosa uns 4 dias antes de aparecerem as manchas na pele. Isso dificulta muito o controle. Nossa, antes dos sintomas. E a clínica, o que a pessoa sente? Começa com o que a gente chama de pródromo. É uma fase inicial com febre bem alta, pode chegar a 40, 40,5 graus Celsius, muito mal-estar, conjuntivite, nariz escorrendo, coriza e uma tosse seca, persistente, tipo tosse de cachorro. E tem aquele sinal clássico na boca, né? As manchas de Koplik. Esse é quase patognomônico, quer dizer, quase exclusivo do sarampo. São os pontinhos branco-azulados que aparecem na mucosa da boca, perto dos molares. E eles surgem 1 ou 2 dias antes do hash cutâneo, do exantema. É uma dica diagnóstica importante. E depois vem o exantema, as manchas na pele. Como elas são? É um exantema máculo-papuloso. São manchas vermelhas, um pouquinho elevadas, geralmente não coça. Começa na testa, atrás das orelhas e vai descendo pelo corpo, pescoço, tronco, membros. As manchas podem se juntar, formar placas maiores, o que a gente chama de confluência. E dura quanto tempo esse rash? Fica no auge por uns 3 dias e depois começa a sumir, em 4 ou 5 dias, na mesma ordem que apareceu. Às vezes deixa uma descamação fina para trás. A doença toda, do início dos sintomas até o fim, leva mais ou menos uns 10 dias. Mas o grande alerta do material é para as complicações, né? Que podem ser bem sérias. Muito sérias. Otite média é uma complicação bacteriana comum. Pneumonia é a principal causa de morte associada ao sarampo, pode ser viral ou bacteriana secundária. Laringo-traqueobronquite, o CRUP, também pode acontecer. Diarreia grave, que leva à desidratação. E as neurológicas? Essas são mais raras, mas potencialmente devastadoras. Pode ter encefalite aguda logo depois da infecção e tem a panencefalite esclerosante subaguda, a PES. Essa é uma complicação tardia, anos depois do sarampo, uma doença neurológica degenerativa, progressiva e fatal. Nossa! Quem tem mais risco dessas complicações? Crianças muito pequenas, menores de 5 anos, adultos acima de 20, gestantes e pessoas com sistema imunológico comprometido, desnutridos.
Esses são os grupos de maior risco. O diagnóstico geralmente é clínico, pela história e exame, mas pode ser confirmado por laboratório, né? Sorologia. Sim, a sorologia ajuda muito. A gente detecta anticorpos, o IgM específico para o sarampo aparece junto com o exantema e indica infecção recente. Atenção, se colher muito cedo nos primeiros 3 dias do hash, pode dar falso negativo. Às vezes precisa repetir. O IgG sobe um pouco depois e fica positivo para a vida toda, indicando imunidade. Também dá para detectar o vírus por PCR, se necessário. E o tratamento? É fundamentalmente de suporte. Não tem antiviral específico para o sarampo. Então a hidratação, repouso, controlar a febre com antitérmico, o paracetamol é o preferido, e aqui um alerta importantíssimo. Nunca usar aspirina, o ácido acetil salicílico, em crianças com suspeita de virose, pelo risco da síndrome de Rey, que é uma doença grave do fígado e do cérebro. Bem lembrado. E a vitamina A? O material menciona. Sim, a Organização Mundial da Saúde recomenda a suplementação de vitamina A para crianças com sarampo em áreas onde essa deficiência é comum ou onde a mortalidade por sarampo é alta. Parece ajudar a reduzir a gravidade e as complicações. E para quem teve contato com alguém com sarampo? Para pessoas de risco que foram expostas e não são imunes, pode-se usar imunoglobulina para tentar prevenir ou atenuar a doença, se administrada logo após a exposição. Mas a grande arma mesmo é a prevenção, com a vacina tríplice viral, SCR, que pega sarampo, cachumba e rubéola. Exatamente. São 2 doses, geralmente na infância. A eficácia é altíssima, perto de 99% com as 2 doses. É uma vacina segura e eficaz. E, por favor, vamos reforçar. Não existe nenhuma ligação comprovada entre a vacina SCR e autismo. Isso foi baseado em fraude científica e já foi desmentido inúmeras vezes. Vacinar é proteger. Perfeito. Já que falamos da SSR, vamos para a rubéola, também conhecida como sarampo alemão. O material diz que geralmente é mais branda que o sarampo. O hash dura menos, uns 2 a 3 dias. Isso, costuma ser mais leve na criança ou adulto. O que chama atenção na rubéola é a linfadenopatia, o inchaço dos gânglios, principalmente atrás do pescoço, cadeia cervical posterior e atrás das orelhas, retroauriculares e occipitais. Ficam bem doloridos. Mas o grande perigo da rubéola, que o material destaca bastante, é na gravidez, certo? A síndrome da rubéola congênita. Esse é o X da questão com a rubéola. O vírus é um togavírus RNA, também transmitido por gotículas respiratórias. A pessoa também elimina o vírus antes e depois do hash aparecer. A infecção geralmente confere imunidade para a vida toda. Mas... O problema é a gestante. Exatamente. Se uma mulher grávida que não é imune pega a rubéola, principalmente nas primeiras semanas de gestação, primeiro trimestre é o período de maior risco, o vírus pode atravessar a placenta e infectar o feto. Isso é a infecção transplacentária durante a viremia materna. E as consequências para o bebê podem ser catastróficas. Antes de falar da síndrome congênita, como é a rubéola adquirida fora da gravidez? Além dos gânglios... Muitas vezes é subclínica, a pessoa nem percebe. Quando dá sintomas, pode ter febre baixa, dor de cabeça, dor no corpo, conjuntivite leve. Às vezes aparecem uns pontinhos vermelhos no céu da boca, as manchas de Forsheimer, mas não são específicas da rubéola. E o hash? É parecido com o do sarampo? Parece, mas é mais discreto. É máculo papular, róseo, começa no rosto e se espalha rápido para o resto do corpo em 24 horas. Diferente do sarampo, ele não costuma confluir tanto e some mais rápido, em uns 3 dias. E pode coçar um pouco, o que é menos comum no sarampo. Em adultos, principalmente mulheres, é comum ter dor e inchaço nas articulações, uma polioartrite ou artralgia, que pode durar algumas semanas. Diagnóstico também é por sorologia, IgM e IgG. Sim, principalmente. IgM positivo indica infecção recente. Aumento do IgG entre 2 amostras coletadas com intervalo também confirma. Ok. E a síndrome da rubéola congênita, SRC, quais são os problemas que ela causa? São múltiplos e graves. A chamada tríade clássica da SRC inclui problemas oculares, principalmente catarata, problemas auditivos, levando à surdez, e defeitos cardíacos congênitos. Mas a síndrome é mais ampla.
Pode incluir microcefalia, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, problemas no fígado, baço, ossos. E os bebês podem ter manifestações na pele também. Sim, podem nascer com baixo peso, icterícia e aquelas lesões purpúricas, tipo manchas roxas pequenas que lembram mirtilos, blueberry muffin spots. Isso representa focos de produção de sangue fora da medula óssea. E um ponto importante, esses bebês podem continuar excretando o vírus na urina e secreções por meses, até mais de um ano, sendo uma fonte de contágio. Tratamento para rubéola adquirida e para gestante que foi exposta. Para a rubéola adquirida, o tratamento é de suporte. Repouso, analgésicos, antitérmicos se necessário. Para a gestante não imune que teve contato, a situação é delicada. A administração de imunoglobulina pode ser considerada para tentar reduzir o risco da mãe ter a doença, mas não há garantia de que isso vá proteger o feto da infecção congênita. É uma decisão complexa. E os bebês que nascem com a SRC? Eles precisam de acompanhamento multidisciplinar intensivo, por causa dos múltiplos problemas, e precisam de precauções de contato, isolamento, por causa da excreção prolongada do vírus. A prevenção, de novo, é a vacina SCR. Essencial. A vacinação eliminou a rubéola congênita em muitos países. É fundamental garantir a imunidade das mulheres antes de engravidarem. E só um lembrete, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, recomenda-se evitar a gravidez por 28 dias após receber a vacina SCR. Certo. Mudando de vírus, vamos falar do eritema infeccioso, também conhecido como quinta doença, causado pelo parvovírus B19. Isso mesmo. O quadro clássico em crianças é aquele aspecto de bochechas esbofeteadas, né? Um vermelho bem vivo nas bochechas. E depois um rash pelo corpo com aspecto de renda. Exatamente. O parvovírus B19 é um vírus DNA pequenininho que tem uma predileção por infectar os precursores dos glóbulos vermelhos na medula óssea. A transmissão é principalmente respiratória, mas pode ser por sangue também. E a clínica varia bastante, né? Varia muito com a idade e a condição da pessoa. Em crianças, o mais comum é isso. Começa com sintomas leves, tipo febre baixa, dor de cabeça. Aí vem o rash facial intenso, as bochechas esbofeteadas que polpa a região ao redor da boca. Uns dias depois, aparece um rash mais difuso no tronco e membros, que tem esse aspecto rendilhado, reticulado, à medida que começa a clarear no centro das manchas. Esse rash pode ir e vir por semanas, às vezes piora com calor ou sol. E em adultos? O material diz que pode ser diferente. Em adultos, o rash é menos comum e menos intenso. O que predomina muitas vezes é uma poliartropatia aguda, ou seja, dor e inchaço em várias articulações, principalmente mãos, punhos, joelhos. É simétrica e pode parecer muito com artrite reumatoide no início. Geralmente melhora em algumas semanas, mas a dor pode persistir. E tem também a síndrome em luvas e meias, que o material menciona. É comum? A síndrome papular purpúrica em luvas e meias é menos comum. Afeta mais adolescentes e adultos jovens. Caracteriza-se por inchaço, edema e vermelhidão, eritema, bem delimitados nas mãos e pés, como se a pessoa estivesse usando luvas e meias. Podem aparecer também pápulas e petequias, pontinhos roxos, dolorosas nessas áreas. Geralmente tem febre e some sozinha em 1 ou 2 semanas. Mas o parvovírus B19, apesar de geralmente benigno, pode causar complicações sérias em alguns grupos, né? Sim, principalmente em 3 situações. Primeira, a crise aplásica transitória. Em pessoas que já têm alguma doença que diminui a vida útil dos glóbulos vermelhos, como anemia falciforme ou esferocitose, o parvovírus B19 infecta os precursores na medula e para temporariamente a produção de novas hemácias. Como as hemácias dessas pessoas já duram pouco, isso leva a uma queda abrupta da hemoglobina, uma anemia aguda grave. Segunda situação. A infecção durante a gravidez. Se a mãe se infecta, principalmente na primeira metade da gestação, o vírus pode passar para o feto, infectar os precursores de hemácias dele e causar uma anemia fetal muito grave. Isso pode levar à hidropesia fetal,
um inchaço generalizado do feto por insuficiência cardíaca e até a morte fetal. E a terceira? Em pessoas com imunodeficiência, como pacientes com HIV/AIDS ou transplantados. Nesses casos, o sistema imune não consegue controlar o vírus e a infecção pode se tornar crônica, levando a uma anemia crônica que depende de transfusões. Como é feito o diagnóstico? Geralmente é clínico. Na maioria das vezes, sim, especialmente o eritema infeccioso clássico na criança. Mas pode ser confirmado por sorologia, detectando anticorpos IgM, infecção recente, e IgG, infecção passada ou imunidade. A PCR para detectar o DNA viral no sangue é útil na crise aplásica, na infecção fetal e nos imunocomprometidos. E o tratamento? Tem antiviral? Não tem antiviral específico para o parvovírus B19. Para a maioria das pessoas, eritema infeccioso, artropatia, o tratamento é sintomático, com analgésicos e anti-inflamatórios. Na crise aplásica, o tratamento é transfusão de sangue. Na anemia crônica do imunocomprometido ou na hidropisia fetal grave, pode-se usar imunoglobulina intravenosa, IVG, que contém anticorpos que ajudam a neutralizar o vírus. E vacina existe? Ainda não existe vacina disponível contra o parvovírus B19. Profissionais de saúde, gestantes e não imunes devem ter precaução ao cuidar de pacientes com a infecção. Ok. Seguindo com os vírus que causam manifestações cutâneas, vamos para o famoso vírus Epstein-Barr, o VEB, o causador da mononucleose infecciosa, a doença do beijo. Esse mesmo, um vírus da família Herpes viridae, o herpes vírus humano tipo 4, HAV4. É um vírus DNA. A tríade clássica da mononucleose é febre, faringite e linfadenopatia, né? Gânglios inchados, principalmente os do pescoço. Exato. Febre que pode ser alta e durar alguns dias, uma faringite que muitas vezes tem placas de pus, exudativa, parecendo amigdalite bacteriana, e o inchaço dos gânglios, especialmente as cadeias cervicais posteriores, no pescoço. Mas não só ali, pode ser generalizado. E como ele infecta a gente e o que ele faz no corpo? O Epstein-Barr infecta principalmente os linfócitos B, que são células do nosso sistema imune. Ele usa um receptor chamado CD21 para entrar nessas células. Uma vez lá dentro, ele estabelece uma infecção latente, ou seja, ele fica quietinho dentro do linfócito B para o resto da vida da pessoa. A transmissão é principalmente pela saliva, por isso o apelido doença do beijo comum em adolescentes e adultos jovens que nunca tiveram contato antes. A incubação é longa, né? O material fala em 30 a 50 dias. Sim, é um período longo entre o contato com o vírus e o início dos sintomas. Além da tríade clássica, um sintoma muito marcante da mononucleose é a fadiga, um cansaço intenso que pode durar semanas ou até meses. Também é comum ter aumento do fígado, hepatomegalia, e principalmente do baço, esplenomegalia. E tem aquele detalhe curioso do rash que pode aparecer se a pessoa usar certos antibióticos, como ampicilina ou amoxicilina. Ah, sim. Isso é bem característico. Se uma pessoa com mononucleose recebe ampicilina ou amoxicilina, geralmente porque se pensou que a faringite era bacteriana, é muito comum, em mais de 90% dos casos, surgir um rash maculopapular, meio avermelhado, acobreado, generalizado que pode coçar bastante. Esse rash geralmente aparece alguns dias depois de começar o antibiótico e some sozinho. Mas isso não significa que a pessoa seja alérgica à ampicilina para sempre. Geralmente não. É uma reação que parece ser específica da interação do antibiótico com infecção pelo Epstein-Barr. Não é uma alergia IgM mediada clássica. Muitas dessas pessoas podem usar penicilinas depois sem problemas, mas claro, precisa de avaliação médica. E vale dizer que um rash pode aparecer na mononucleose mesmo sem usar antibiótico, mas é menos comum e diferente desse rash induzido pela ampicilina amoxicilina. Outros achados que podem ajudar no diagnóstico. Pode ter inchaço ao redor dos olhos, edema periorbitário, petequias, pontinhos vermelhos no palato, o céu da boca. E o diagnóstico laboratorial? O que a gente espera encontrar? O hemograma é bem sugestivo. Mostra um aumento do número total de linfócitos, linfocitose, e muitos desses linfócitos têm uma aparência diferente. São os chamados linfócitos atípicos.
ter mais de 10% de linfócitos atípicos é bem característico. E tem o teste do monospot. Sim, o monospot detecta anticorpos heterófilos, que são anticorpos que reagem com células de outras espécies. É um teste rápido, útil, mas pode dar falso negativo, especialmente em crianças pequenas, menores de 4 anos, e bem no início da doença. Então, se o monospot vier negativo, mas a suspeita for alta. Aí a gente parte para a sorologia específica para o Epstein-Barr. A gente mede anticorpos contra partes específicas do vírus, como o antígeno do capsídeo viral, VCA, e o antígeno nuclear, EBNA. IgM anti-VCA positivo indica infecção aguda. IgG anti-VCA e IgG anti-EBNA positivos geralmente indicam infecção passada. E o tratamento da mononucleose? É basicamente sintomático. Repouso, bastante líquido, analgésicos e antitérmicos para febre e dor de garganta. Não tem antiviral específico que melhore o quadro clínico geral. O aciclovir não funciona bem aqui. E aquele cuidado com o baço aumentado? Muito importante. Como o baço pode estar aumentado e mais frágil, recomenda-se evitar esportes de contato e atividades físicas intensas por algumas semanas, geralmente 3 a 4 semanas, após o início da doença, para diminuir o risco de ruptura do baço, que é uma complicação rara, mas grave. Corticoide se usa? O uso de corticoides é controverso, geralmente são reservados para complicações como obstrução muito importante das vias aéreas pelo inchaço das amígdalas, ou para anemia hemolítica ou trombocitopenia graves. Para mononucleose não complicada, não são recomendados de rotina. Ok. Passando para outro herpes vírus muito comum. O citomegalovírus, o CMV. É o herpes vírus humano tipo 5, HHV5. Isso, extremamente prevalente na população mundial. A maioria das pessoas se infecta em algum momento da vida, muitas vezes na infância ou adolescência, e nem percebe. Ele também estabelece latência no corpo. Então, para a maioria das pessoas, não causa problema. Exatamente. Em pessoas com sistema imunológico normal, imunocompetentes, a infecção primária pelo CMV geralmente é assintomática. Quando dá sintomas, causa uma síndrome chamada mononucleose-like ou síndrome mono-like. Parece mononucleose, mas não é. Isso. Dá febre, mal-estar, fadiga, aumento de linfócitos atípicos no sangue, pode ter dor de garganta leve, mas geralmente a faringite exudativa e o inchaço dos gânglios são menos intensos que na mononucleose pelo Epstein-Barr. E o teste monospot é negativo. Onde o CMV se torna um problema, então? Principalmente em 2 situações, na infecção congênita e em pacientes imunocomprometidos. Vamos falar da infecção congênita primeiro. A infecção congênita pelo CMV é a infecção intrauterina mais comum em muitos países. Ocorre quando a mãe se infecta à infecção primária ou tem uma reativação do vírus durante a gravidez, e o vírus passa para o feto. O risco de sequelas para o bebê é maior se a mãe tem a infecção primária durante a gestação, especialmente no primeiro trimestre. E quais são as possíveis consequências para o bebê? Podem variar de nenhuma a muito graves. A forma sintomática da infecção congênita pode causar restrição de crescimento intrauterino, microcefalia, calcificações cerebrais, icterícia, aumento do fígado e baço, plaquetas baixas, trombocitopenia, com petequias, também podem ter as manchas blueberry muffin e, a longo prazo, a sequela mais comum e importante é a perda auditiva neurosensorial, que pode levar à surdez. Também pode causar problemas de visão e atraso no desenvolvimento. Nossa, bem sério. E a outra situação de risco são os imunocomprometidos? Sim. Em pessoas com imunodeficiência grave, como pacientes transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, ou com HIV em fase avançada, AIDS, o CMV que estava latente pode reativar e causar doença grave invasiva. Que tipo de doença? Pode afetar vários órgãos. A retinite por CMV é uma causa importante de cegueira nesses pacientes. Pode dar pneumonite, infecção pulmonar, colite, inflamação do intestino com diarreia e sangramento, esofagite, hepatite, encefalite. E também pode causar lesões na pele, que são bem variadas, úlceras, nódulos, pápulas, vesículas. Como se faz o diagnóstico nesses casos mais graves? A detecção do DNA viral por PCR no sangue, líquor, urina ou tecido afetado é muito importante.
A sorologia IgM e IgG ajuda a saber o status da pessoa, se já teve contato ou não, mas não diferencia bem infecção ativa de latência. A biópsia do tecido afetado pode mostrar as células características infectadas pelo CMV, que ficam aumentadas e têm uma inclusão intranuclear grande que parece um olho de coruja. E tem tratamento para doença por CMV nesses pacientes? Sim, para doença ativa em imunocomprometidos, o tratamento com antivirais é essencial. As principais drogas são o ganciclovir e seu profármaco oral, o valganciclovir. Foscarnet e cidofovir são alternativas. A prevenção também é importante nesses grupos de risco, com triagem de doadores de órgãos e, em alguns casos, terapia antiviral profilática ou preemptiva, tratar assim que detecta o vírus no sangue antes de dar doença. Vacina para CMV existe? Ainda não temos uma vacina licenciada contra o CMV, mas é uma área de muita pesquisa, especialmente para prevenir a infecção congênita. Ok. Ainda na família herpes, temos o herpes vírus humano tipo 6, o HHV6. O que ele causa? O HHV6, principalmente a variante B, HH6B, é o principal causador do exantema súbito, também conhecido como roséola infantil ou sexta doença. Ah, a roséola, típica de bebês, né? Aquela que dá febre alta por uns dias e, quando a febre baixa, aparece um rash. Exatamente esse é o quadro clássico. É uma doença muito comum na primeira infância. A maioria das crianças se infecta entre 6 meses e 2 anos de idade. O vírus também é um beta-herpes vírus, parente do CMV. A transmissão provavelmente é pela saliva. Ele infecta linfócitos usando o receptor CD46. Como é a clínica da roséola? Começa de repente com febre alta, 39 e 40 graus, que dura de 3 a 5 dias, às vezes até 7. O curioso é que, apesar da febre alta, a criança geralmente está relativamente bem, ativa, brincando, diferente do sarampo, por exemplo. Aí, quando a febre baixa subitamente, em crise, aparece o exantema. E como é esse exantema? É um rash maculopapular, manchinhas rosadas, algumas um pouco elevadas, não coça, que aparece primeiro no tronco e pescoço e pode se espalhar um pouco para os membros e rosto, mas é mais discreto que o do sarampo ou rubéola, e some rápido em 1 a 2 dias. Algum outro sintoma associado? Pode ter um pouco de irritabilidade durante a febre, gânglios do pescoço e atrás da cabeça um pouco aumentados, às vezes edema das pálpebras. Um achado na boca que pode ocorrer são as manchas de Nagayama, umas pápulas vermelhas no palato mole e úvula. Uma complicação relativamente comum da roséola por causa da febre alta e súbita são as convulsões febris. E o HHV6, como outros herpes, fica latente. Pode reativar. Sim, ele também estabelece latência e pode reativar, principalmente em pacientes imunocomprometidos, transplantados, por exemplo. Nesses casos, a reativação pode causar quadros graves, como encefalite, mielite, supressão da medula óssea, pneumonite. Diagnóstico da roséola. Geralmente é clínico, baseado nesse padrão super característico de febre alta seguida de rash com a defervescência. A sorologia, aumento de IgG, é mais confiável que IgM isolado e a PCR podem confirmar se necessário, mas raramente são feitos na prática para roséola. São mais usados nos casos de reativação em imunocomprometidos. E tratamento? Tem antiviral? Para a roséola infantil não complicada, o tratamento é só sintomático, para febre. Não há tratamento antiviral específico aprovado para o HHV6, mas em casos graves de reativação em imunocomprometidos, ganciclovir ou foscarnet podem ser usados. Ok. Saindo um pouco da família herpes, vamos para a doença mão-pé-boca, HFMD. Essa é bem comum em crianças pequenas, né? Principalmente em creches. Muito comum, especialmente em surtos durante o verão e outono. É causada por vírus do gênero enterovírus, da família Picornaviridae. Os mais comuns são o coxsackievírus A16 e o enterovírus 71, EV71. E como pega? E o que causa? A transmissão é principalmente pela via fecal-oral, mãos sujas, objetos contaminados, mas também pode ser respiratória.
Após um período de incubação curto, 3, 6 dias, e um pródromo leve com febre baixa, dor de garganta, mal-estar, começam as lesões características. Que são? Primeiro, as lesões na boca. Pequenas vesículas, bolinhas dolorosas na língua, gengiva, céu da boca, que se rompem rapidamente, formando úlceras rasas, as aftas. Por isso a criança fica irritada, baba muito, recusa alimentação. Quase ao mesmo tempo ou logo depois aparecem as lesões na pele. Nas mãos e pés, como o nome disse. E em outros lugares também. Sim, classicamente nas palmas das mãos e plantas dos pés. São máculas, manchas ou pápulas, elevações vermelhas, que evoluem para vesículas pequenas, muitas vezes ovais ou alongadas, com um halo vermelho em volta. Podem aparecer também no dorso das mãos e pés, e é muito comum ter lesões nas nádegas e área da fralda. As lesões de pele geralmente não coçam muito, diferente da varicela. A maioria dos casos é leve, né? Sim, a grande maioria dos casos, especialmente os causados pela Coxsackie A16, é benigna e autolimitada. Resolve tudo em cerca de 7 a 10 dias sem deixar sequelas. Mas o material menciona que o enterovírus 71 pode ser mais problemático. É verdade. O EV71 também causa a doença mão-pé-boca típica, mas ele tem sido associado em alguns surtos, principalmente na Ásia, a complicações neurológicas mais graves, como meningite viral, encefalite, paralisia flácida aguda, parecida com pólio, edema pulmonar neurogênico, mas felizmente isso é a exceção, não a regra. Diagnóstico é clínico. Basicamente clínico. A aparência e distribuição das lesões são bem típicas. Testes virais, PCR de suave da garganta, fezes ou líquido da vesícula podem ser feitos em casos graves ou durante surtos para identificar o vírus, mas não são necessários na rotina. E o tratamento? É totalmente de suporte. Controlar a dor e a febre com analgésicos antitérmicos, paracetamol ou ibuprofeno. Manter a hidratação é fundamental, oferecer líquidos frios, alimentos pastosos, evitar coisas ácidas ou salgadas que irritem a boca. Anestésicos tópicos para a boca podem ajudar um pouco. Não tem antiviral. Certo. Próximo da lista. Rotavírus. O material o coloca como a principal causa mundial de diarreia grave em crianças pequenas. Exatamente. Antes da introdução da vacina, era responsável por uma carga enorme de hospitalizações e mortes por diarreia e desidratação em crianças menores de 5 anos, principalmente nos países em desenvolvimento. É um vírus da família Reoviridae, um vírus RNA de fita dupla, com uma aparência de roda na microscopia eletrônica. Daí o nome. A transmissão também é fecal-oral e ele é resistente. Sim, transmissão fecal-oral. Muito eficiente. O vírus é eliminado em grande quantidade nas fezes da pessoa infectada e é bastante estável no ambiente. Sobrevive em superfícies, mãos, água, o que facilita a disseminação, especialmente em locais com saneamento precário ou em creches. E o que ele faz no intestino para causar diarreia? Ele infecta e destrói os enterócitos, as células maduras que revestem as vilosidades do intestino delgado que são responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Essa destruição leva a uma má absorção e também a um aumento da secreção de fluidos, resultando naquela diarreia aquosa, volumosa característica. Vômitos e febre também são comuns no início. O grande risco é a desidratação, então? Sem dúvida. A perda rápida e grande de líquidos e eletrólitos pela diarreia e vômitos pode levar à desidratação grave muito rapidamente, especialmente em bebês e crianças pequenas. Esse é o principal problema do rotavírus. E manifestações à pele, tem alguma? Geralmente não. As manifestações cutâneas são raras e inespecíficas na infecção por rotavírus. O quadro é predominantemente gastrointestinal. Diagnóstico é clínico. Testes são necessários? Geralmente o diagnóstico é clínico, baseado na epidemiologia, idade da criança, época do ano, costuma ter pico no inverno, em climas temperados, e nas características da diarreia. Testes para detectar o antígeno viral ou o RNA viral nas fezes, ELISA, PCR, existem e são úteis em investigações de surtos ou em pesquisa, mas não são necessários para manejar o caso individual na maioria das vezes. E o tratamento? O que é mais importante? O pilar absoluto do tratamento é a reidratação. Prevenir e tratar a desidratação é o objetivo principal. A terapia de reidratação oral TRO, com o soro de reidratação oral SRO,
recomendado pela OMS, é a primeira linha e eficaz na maioria dos casos. É preciso oferecer o soro em pequenos volumes, frequentemente. E se a criança não aceita o soro oral ou já está desidratada grave? Aí é necessária a hidratação intravenosa, na veia, geralmente em ambiente hospitalar. Manter a alimentação assim que possível também é importante. Antibióticos não têm papel nenhum, é uma infecção viral. E medicamentos para prender a diarreia, antidiarreicos, geralmente não são recomendados, especialmente em crianças pequenas. E a prevenção? O material deve destacar a vacina. Com certeza. A introdução das vacinas orais atenuadas contra o rotavírus no calendário infantil de muitos países teve um impacto enorme na redução das hospitalizações e da mortalidade por diarreia grave. É uma das grandes conquistas da saúde pública recente. Ótimo. Agora vamos entrar em 2 vírus, ou melhor, 3 manifestações de 2 vírus, muito conhecidos e que causam lesões de pele bem características: herpes simples e varicela zoster. Começando pelo herpes simples, tipos 1, HSV1 e 2, HSV2. Ok. São alfa-herpes vírus, DNA vírus, muito prevalentes também. O HSV1, classicamente associado ao herpes labial e infecções orofaciais, e o HSV2 ao herpes genital. Mas Hoje se sabe que ambos podem causar infecção em qualquer local, né? HSV1 pode dar herpes genital, HSV2 pode dar herpes labial. Exatamente. A distinção anatômica não é mais tão rígida, embora o HSV1 ainda seja a causa mais comum de herpes oral e o HSV2 de herpes genital recorrente. A característica principal deles é a capacidade de estabelecer latência nos gânglios nervosos sensoriais e reativar periodicamente. onde eles ficam latentes? O HSV1 geralmente fica latente no gânglio trigêmeo, que inerva a face. O HSV2 fica latente nos gânglios sacrais, que inervam a região genital e perianal. Durante a reativação, o vírus viaja pelo axônio do nervo de volta para a pele ou mucosa e causa as lesões. E o que desencadeia essas reativações? Vários fatores podem servir de gatilho: estresse emocional ou físico, exposição ao sol, luz UV, febre, menstruação, trauma local e imunossupressão. Varia de pessoa para pessoa. Vamos falar da primeira infecção, a primoinfecção. O material diz que costuma ser mais intensa. Sim, o primeiro episódio de herpes, seja oral ou genital, tende a ser mais severo e prolongado do que as recorrências. A primoinfecção orofaringeia pelo HSV1 em crianças pequenas muitas vezes se manifesta como gengivoestomatite herpética aguda. Febre alta, irritabilidade e múltiplas vesículas dolorosas por toda a boca, gengiva, língua que viram úlceras. A criança mal consegue comer ou beber. Em adultos, a primoinfecção oral pode ser uma faringite ou amigdalite. E a primoinfecção genital? O primeiro episódio de herpes genital também costuma ser mais intenso. Múltiplas vesículas que evoluem para pústulas e depois úlceras dolorosas nos genitais, nádegas, coxas. Pode ter dor para urinar, disúria, corrimento vaginal ou uretral, inchaço dos gânglios na virilha, linfadenopatia inguinal dolorosa e sintomas sistêmicos como febre, dor de cabeça, dores musculares. Pode durar 2 a 3 semanas. E pode ter complicações neurológicas já na primoinfecção genital? Sim, uma complicação possível, embora não tão comum, é a meningite asséptica viral. E pode ocorrer também a radiculomielite sacral, uma inflamação das raízes nervosas sacrais que pode causar retenção urinária, constipação, dor que irradia para as pernas ou nádegas, perda de sensibilidade na região perineal. Geralmente melhora, mas pode ser bem incômoda. E as recorrências? Como são? Tanto labial quanto genital? As recorrências são geralmente mais localizadas, menos intensas e de menor duração que a primoinfecção. Muitas vezes a pessoa sente um aviso antes, os sintomas prodrômicos, uma sensação de formigamento, queimação, coceira ou dor no local onde as lesões vão aparecer. Horas ou um dia depois surgem as vesículas agrupadas sobre uma base vermelha, elas se rompem, formam úlceras e depois crostas, cicatrizando em cerca de 7 a 10 dias no herpes labial, talvez um pouco mais no genital. Os sintomas sistêmicos são raros nas recorrências. Além do herpes labial e genital,
Que outras formas clínicas o herpes simples pode causar? O material cita algumas. Sim, tem várias. O panarício herpético, que é a infecção nos dedos, geralmente por inoculação direta, o herpes gladiatorum, que ocorre em atletas de luta ou contato físico próximo, com lesões na pele exposta, o eczema herpético ou erupção variceliforme de Kaposi, que é uma complicação grave, uma disseminação do herpes sobre áreas de pele já doentes, como na dermatite atópica, pode ser bem extenso e requer tratamento rápido, e o HSV é uma causa comum de eritema multiforme recorrente, aquelas lesões em alvo na pele. Diagnóstico do herpes. O aspecto clínico ajuda. Mas como confirmar? A clínica é muito sugestiva, especialmente nas recorrências. Mas para confirmar, o método mais sensível e específico hoje é a PCR do material coletado da base da lesão, o líquido da vesícula ou um raspado da úlcera. O cultivo viral também pode ser feito, mas é menos sensível que a PCR. A sorologia IgG é útil para saber se a pessoa já teve contato com HSV1 ou HSV2, mas não ajuda muito no diagnóstico do episódio agudo. E o tratamento? Antivirais funcionam bem. Sim, os antivirais como aciclovir, valaciclovir e fanciclovir são eficazes para tratar os episódios agudos de herpes. Eles não curam a infecção, não eliminam o vírus latente, mas ajudam a reduzir a duração e a intensidade dos sintomas, aceleram a cicatrização e diminuem a eliminação do vírus. O ideal é começar o tratamento o mais cedo possível, de preferência nos pródromos ou nas primeiras 24, 48 horas do aparecimento das lesões. As doses são diferentes para primo-infecção e recorrência. Sim, geralmente as doses e a duração do tratamento são maiores na primo-infecção do que nas recorrências. Por exemplo, para herpes genital primária, o tratamento pode durar 7 a 10 dias, enquanto para recorrência pode ser 1 a 5 dias. Dependendo da droga. E para quem tem recorrências muito frequentes ou muito incômodas? Para essas pessoas existe a opção da terapia supressiva crônica. A pessoa toma o antivírus em dose mais baixa, diariamente por um período prolongado, meses ou anos. Isso reduz muito a frequência das recorrências, às vezes quase elimina, e também diminui o risco de transmissão para o parceiro ou a parceira, no caso do herpes genital. Ok. Para finalizar nossa jornada pelos vírus cutâneos, vamos falar da varicela, catapora, e do herpes zoster, cobreiro. São duas doenças causadas pelo mesmo vírus, o vírus varicela zoster, VZV, certo? Exatamente. O VZV é outro membro da família alfa-herpesvírus, parente do herpes simples. A varicela é a manifestação da infecção primária pelo VZV, que geralmente ocorre na infância. O herpes zoster é a manifestação da reativação do vírus VZV que ficou latente no corpo após a varicela. Vamos começar pela varicela, a catapora. Como ela se pega e como se manifesta? A varicela é extremamente contagiosa. O VZV entra principalmente pela via respiratória, por inalação de gotículas de uma pessoa infectada ou por contato direto com o líquido das vesículas. Após a entrada, o vírus se replica, cai na corrente sanguínea, viremia, e se dissemina pelo corpo chegando à pele. E aí vem o rash característico. Isso. Após um período de incubação de uns 10 a 21 dias, começa um pródromo leve, com febre baixa, mal-estar, dor de cabeça. Logo depois, surge o exantema. A característica marcante da varicela é o polimorfismo das lesões. Ao mesmo tempo, na mesma área do corpo, a gente vê lesões em diferentes estágios de evolução. Começa como máculas vermelhas, que viram pápulas, depois vesículas pequenas com conteúdo claro, gota de orvalho sobre pétala de rosa, que podem virar pústulas, conteúdo turvo, e finalmente formam crostas. E coça muito, né? Muita coceira. Esse é um sintoma predominante. O rash geralmente começa na cabeça e tronco e se espalha centrifugamente para o resto do corpo, poupando um pouco mais as palmas e plantas. Novas levas de lesões vão aparecendo por alguns dias, por isso o polimorfismo. A pessoa é contagiosa desde 2 dias antes do rash aparecer até todas as lesões virarem crostas. Complicações da varicela.
são comuns? A complicação mais comum é a infecção bacteriana secundária das lesões de pele, geralmente por Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes, por causa da coceira e das escoriações. Pode levar a impetigo, celulite até fascite necrotizante. Outra complicação importante, especialmente em adultos, adolescentes e imunocomprometidos, é a pneumonia por VZV, que pode ser grave. Complicações neurológicas, como ataxia cerebelar, problema de equilíbrio e encefalite são mais raras, mas podem ocorrer. Agora, o herpes zoster, o cobreiro. Ele acontece quando o VZV que ficou quieto nos nervos resolve acordar. Exatamente. Após a varicela, o VZV migra pelos nervos sensoriais e fica latente nos gânglios das raízes dorsais da medula ou nos gânglios de nervos cranianos. Anos ou décadas depois, geralmente associado à queda da imunidade específica para o VZV, por idade avançada, doenças, medicamentos imunossupressores, estresse, o vírus reativa. E o que acontece quando ele reativa? O vírus replicado viaja pelo nervo sensorial afetado até a pele correspondente àquele nervo. Essa área de pele inervada por um único gânglio espinhal é chamada de dermátomo. Por isso, a manifestação clássica do zoster é uma erupção de vesículas dolorosas agrupadas sobre uma base vermelha que aparece de forma unilateral, restrita a um ou às vezes dois dermátomos contíguos. Não cruza a linha média do corpo. E a dor é um sintoma importante? Muito importante. A dor neuropática, dor relacionada ao nervo, pode preceder o aparecimento das lesões em dias, dor prodrômica, acompanha as lesões e, infelizmente, pode persistir por muito tempo depois que as lesões já cicatrizaram. Os locais mais comuns para o zoster são o tronco, dermátomos torácicos, e a face, seguindo um ramo do nervo trigêmeo. Qual a principal complicação do zoster? O material deve falar da neuralgia pós-herpética. Sem dúvida. A neuralgia pós-herpética, NPH, é a complicação mais comum e debilitante do zoster, definida como dor que persiste por mais de 3 meses após o início do rash. O risco de desenvolver NPH aumenta muito com a idade, sendo bem mais frequente em pessoas acima de 60 a 70 anos. A dor pode ser constante, em queimação, ou intermitente, tipo choque, e pode durar meses ou até anos, impactando muito a qualidade de vida. E o zoster no olho? O zoster oftálmico? É perigoso? Sim, o zoster oftálmico que afeta o dermátomo do primeiro ramo do nervo trigêmeo, V1, é considerado uma emergência oftalmológica. Pode causar inflamação em várias partes do olho, ceratite, uveíte, retinite, levando a dor ocular intensa, perda de visão e até cegueia se não for tratado adequadamente e rapidamente com antivirais e acompanhamento oftalmológico. Um sinal clínico que sugere maior risco de acometimento ocular é a presença de vesículas na ponta do nariz, sinal de Hudson. Tratamento para varicela e zoster. Para varicela em crianças saudáveis, geralmente o tratamento é só sintomático. Cuidados locais para evitar infecção secundária, banhos com permanganato de potássio ou aveia coloidal para aliviar a coceira. Antitérmico, paracetamol. Antivirais orais, aciclovir, valaciclovir, são geralmente indicados para adolescentes, acima de 12 e 13 anos, adultos, pessoas com doenças crônicas de pele ou pulmonares, quem usa corticoide e, claro, imunocomprometidos, para reduzir o risco de complicações. E para o zoster? Antiviral é importante. Para o zoster, o tratamento com um antiviral oral é fortemente recomendado para a maioria dos pacientes, especialmente aqueles com mais de 50 anos, imunocomprometidos, com dor intensa ou rash extenso, ou com zoster em localização de risco, como o oftálmico. As drogas são as mesmas: aciclovir, valaciclovir, famciclovir. O valaciclovir e o famciclovir têm a vantagem de doses mais cômodas, menos vezes ao dia, que o aciclovir. E qual o objetivo do antiviral no zoster? Acelerar a cicatrização das lesões, reduzir a intensidade e a duração da dor aguda e, o mais importante, reduzir o risco de desenvolver a neuralgia pós-herpética. Para ter esse benefício máximo na prevenção da NPH, o ideal é iniciar o antiviral nas primeiras 72 horas do início do rash. Além do antiviral, o manejo da dor aguda é fundamental.
com analgésicos comuns, às vezes opioides, e medicações para dor neuropática. E a prevenção? Temos vacinas também, né? As vacinas contra a herpes zoster, recomendadas para adultos mais velhos, geralmente a partir dos 50 ou 60 anos, que ajudam a reduzir o risco de ter zoster e, principalmente, de ter a neuralgia pós-herpética. São ferramentas preventivas muito importantes. Ufa! Realmente, percorremos um caminho bem completo pelas infecções virais que afetam a pele. Foi muita informação. Foi mesmo, desde os conceitos gerais de como os vírus funcionam, como chegam na pele, Passando por doenças exantemáticas clássicas como sarampo e rubéola, com seus riscos específicos, né? Principalmente a rubéola congênita. exato, vimos o eritema infeccioso com suas caras esbofeteadas, a mononucleose e seu rash pós-antibiótico, Os vários membros da família herpes vírus, CMV, HHV6 com a roséola e os onipresentes herpes simples e varicela zoster com suas latências e reativações. e até a doença mão-pé-boca e o rotavírus, que, embora afetem mais outros sistemas, têm relevância. O ponto comum que a gente vê é essa interação complexa, né? Entre o agente, o vírus e o hospedeiro, nosso corpo, nosso sistema imune. E para quem nos ouve, acho que o interessante é perceber como essas nuances clínicas, uma mancha de Koplik aqui, uma distribuição em faixa ali no zoster, a importância dos gânglios na rubéola, o risco na gravidez ou na imunodeficiência, ajudam a gente a pensar no diagnóstico diferencial, a entender a gravidade potencial de cada quadro. Exatamente. O objetivo dessa análise aprofundada foi justamente esse: extrair do material teórico os pontos-chave, os sinais de alerta, as características que ajudam a reconhecer cada condição. Entender o porquê das coisas, né? Por que o zoster dói tanto? Por que a catapora coça? Por que a vacina é tão importante? Conectar os sintomas com a patogênia do vírus, com os grupos de risco, com as estratégias de manejo e, principalmente, de prevenção. Acho que isso solidifica o conhecimento. Com certeza. E para a gente terminar, fica talvez uma reflexão, né? A gente viu como a medicina avançou no diagnóstico, com a PCR, por exemplo, e nos tratamentos, com os antivirais e as vacinas. Mas os vírus, especialmente esses que ficam latentes, como os herpevírus, eles continuam sendo um desafio. As reativações, a neuralgia pós-herpética, a infecção congênita. É verdade. São problemas persistentes. Então, pensando para o futuro, como será que as estratégias vão precisar evoluir? Será que teremos vacinas que consigam não só prevenir a doença aguda, mas talvez impedir a própria latência do vírus? Ou antivirais mais eficazes, quem sabe que atuem no vírus latente para eliminá-lo? Ou como vamos lidar com a possível resistência aos antivirais que já temos? São perguntas excelentes. A pesquisa continua nessas áreas. Desenvolver vacinas terapêuticas, entender melhor os mecanismos de latência e reativação, buscar novos alvos para os antivirais. São fronteiras importantes para tentar controlar melhor essas infecções virais persistentes e suas complicações a longo prazo. Fica aí a reflexão.